Mas você pode estar se perguntando: como eu vou fazer os outros rirem se eu não me acho engraçado? Bom, existem várias formas de se fazer comédia. Eu provo para você com alguns exemplos clássicos e outros mais recentes de comediantes que a princípio não parecem ter nada de engraçado. Isso não significa nenhuma crítica. Buster Keaton, por exemplo, famoso comediante do cinema mudo, fazia as pessoas rirem mantendo sempre essa expressão impassível em seu rosto, sem demonstrar nenhuma emoção. Da mesma forma, o comediante de stand-up Steven Wright conta suas piadas sem fazer caretas ou mostrar uma grande performance corporal. When I was out in the middle of the desert, a UFO landed. 3 1-inch tall guys get out. They walked over to me. I said, "Are you really 1 inch tall?" They said, "No, we're really very far away." O humorista francês que mora no Brasil, Paul Cabanes, faz humor a partir de sua atitude, às vezes, propositalmente antipática. A humorista alemã Lea Maria, que também mora no Brasil, está longe de ser o perfil clássico de uma comediante, mas sabe fazer piadas usando seu jeitão, digamos, mais frio do que o nosso. Eu peço licença para usar também o meu exemplo pessoal. Eu fui uma criança extremamente tímida, mas aos 24 anos me mudei de Niterói para São Paulo para escrever piadas na Rádio Jovem Pan. Isso porque, 2 anos antes, a primeira peça que eu tinha escrito fez muito sucesso de crítica aqui na capital paulista, me colocou no mapa e anos depois me rendeu muito dinheiro. Como eu vou fazer os outros rirem se eu não me acho engraçado? A resposta está no primeiro módulo do meu curso, que eu chamo de perspectiva cômica. Perspectiva é o mesmo que ponto de vista. É a maneira como você enxerga e interpreta o mundo à sua volta. É o jeito único e diferente de pensar. Não adianta nada eu te ensinar fórmulas de humor ou macetes para você escrever piadas se você ainda não desenvolveu um pensamento cômico, se você não interpreta o mundo sobre uma perspectiva engraçada. A maioria dos cursos de humor pula essa etapa que, na minha opinião, é a mais importante para se ensinar comédia. Como pensar e raciocinar de maneira engraçada. Como ver o mundo através das lentes de um comediante, por meio de um ponto de vista divertido. No fundo, o que você vai aprender é tão simples que você vai se perguntar por que não havia se dado conta disso antes. Você ainda não acredita? E se eu te disser que você provavelmente já teve essa perspectiva cômica um dia? Que você já pensou como um comediante? Sim, porque essa perspectiva cômica lembra muito a forma como as crianças enxergam o mundo. E eu tenho certeza que você já foi criança. A criança é capaz de brincar e encontrar graça até nas situações mais difíceis. Mas, em geral, nós perdemos essa capacidade de rir de nós mesmos e do mundo à nossa volta à medida em que crescemos e a rotina e as responsabilidades do dia a dia pesam cada vez mais sobre os nossos ombros. E o que define essa perspectiva cômica? O que, afinal, diferencia o pensamento ou a perspectiva de uma criança do ponto de vista de um adulto? Um adulto se acostumou com o mundo do jeito que ele é. Se acostumou ao ponto de, às vezes, acreditar que nada pode ou deve ser mudado. O adulto se habituou tanto à sua cultura que nem se pergunta mais por que age dessa ou daquela maneira. Ele simplesmente age sem pensar, no automático. O adulto típico automatizou essas ações em sua vida e rotina. Ele passou a achar tudo o que ele faz muito natural. As regras de convívio, normas sociais, códigos de conduta, de vestimenta, etc. e etc. Por isso, um adulto, geralmente, é alguém que perdeu a capacidade de se surpreender. Agora, pense em uma criança por outro lado. Para uma criança, tudo nesse mundo é novidade. Uma criança se surpreende o tempo inteiro, independente das características impressas em seu código genético. Uma criança vai ter que aprender tudo do zero. A linguagem, as normas sociais, os códigos morais, as regras de comportamento e convivência, um ofício, a sua língua, etc, etc.
É por isso que as crianças questionam absolutamente o porquê de tudo. Como ainda estão aprendendo, elas embaralham os signos e os seus significados e acabam criando, mesmo sem querer, significados novos, inusitados e por isso mesmo divertidos. As crianças se divertem também mudando as coisas de seus contextos habituais. Um exemplo: crianças adoram trocar de papéis, interpretar seus pais ou fingir que são os seus personagens favoritos ou ainda seus bichinhos de estimação. As crianças adoram fantasias e se fantasiar. Viver e brincar com esses vários papéis é também uma forma de aprender. Crianças também brincam com os limites da linguagem, das regras e das convenções, simplesmente pelo fato de ainda não entenderem totalmente essas regras. Para aprender mais rápido, as crianças buscam igualmente a simplicidade, ao invés da complexidade das coisas do mundo. Crianças ainda transformam tudo em brinquedo e humanizam, por outro lado, objetos quando dão vida aos seus brinquedos. E como elas não têm noção do perigo, as crianças acabam sendo inconsequentes e irresponsáveis, como, aliás, muitos personagens de comédia que nos fazem rir. Tudo isso que a criança faz instintivamente, porque está desvendando o mundo e porque ela aprende por meio de jogos e brincadeiras, o comediante usa intencionalmente com o propósito de fazer rir.